Fala, gente boa! Bom, eu não sei se vocês aí do outro lado estão escutando um barulho de choro, tá? O barulho até é bem forte, né? Só até farei um pouco de silêncio. Vocês estão ouvindo? Bom, como vocês podem ter imaginado, ter desconfiado, né? Especialmente quem mora aqui em Joinville, né? Quem vive aqui em Joinville, tá? Esse choro que vocês estão ouvindo, talvez alguns de vocês estejam ouvindo, né? Ao fundo, tá? É do Adriano Nunes, tá? Para quem não sabe, Adriano Nunes, né? Ele é o popularmente conhecido como Mago e é o torcedor mais folclórico do Caxias, né? E como é mais do que sabido, né? A maioria das pessoas está mais careca que o Alexandre de Moraes de saber, né? O cara é vascaíno fanático, então ele está obviamente chorando, né? Após a derrota do seu Vasco querido para o Gambá, para o Corinthians, né? Na decisão da Copa do Brasil, que aconteceu no último domingo, né? Dia 21 de dezembro. Então, só esclarecendo que esse barulho de choro, tá? É o popular mago, né? O Adriano Nunes, chorando pelo seu Vascão querido, tá? Mas zoação à parte, tá? Agora finalmente falando sério, tá? Uma informação, tá? Que eu acabei me esquecendo, né? De trazer a vocês, tá? Porque na semana passada, como vocês devem se recordar, né? Eu comentei a respeito da criação da biblioteca pública, né? Municipal de Joinville, da biblioteca Hoff Colin, né? E tanto essas informações que eu repassei a vocês na semana passada, quanto aquelas informações que eu passei nos vídeos, né, da semana anterior a respeito do Henrique Meyer, tá? A fonte dessas informações que eu repassei a vocês, tá? Foi o Patrick Roger Pinheiro, né, o popular homem da BMW prateada, que também é conhecido, né, como o homem do terno azul marinho, né? O homem da BMW prateada que está muito triste porque o seu Palmeiras querido perdeu para o Flamengo na decisão da Libertadores, né? Mas, zoação, parte 2, a parte, tá? Agora, finalmente falando o que nos interessa, tá? Que é a história de Joinville, né? No dia 20 de outubro de 1800... Aliás, eu já ia me esquecendo, né? A primeira das últimas fotos, na verdade, a gravura, tá, do ano de 2025, que eu irei mostrar agora para vocês, tá? Essa gravura aqui, tá? Tem esse reflexo aqui atrapalhando, mas eu acredito que vocês estejam vendo a gravura, tá? Infelizmente, na legenda não consta o ano ou a época em que essa gravura foi feita, tá? Só esclarecendo que o que vocês estão vendo, tá? É uma visão da região do Porto de Hamburgo. Possivelmente essa gravura, tá? Que vocês estão vendo, ela foi desenhada no século XIX, tá? Ali por volta de 1850, né? Isso é o que eu creio, tá? Eu acredito que essa gravura tenha sido feita por volta de 1850, mas como eu acabei de dizer, não consta a data dela, tá? O que eu mostrarei para vocês agora, aí sim são fotos, tá? Já adiantando, tá? Que são fotos de 1866 e de 1870. Então é lá, bem lá do fundão do baú, tá? Só um instante. Sim, já achei, tá? A primeira foto, tá? Essa foto aqui que vocês estão vendo, tá? Alguns até já devem ter reconhecido essa construção, tá? Que aparece no alto do morro. Isso aqui é a antiga Catedral de Joinville, tá? E essa casa menor que aparece embaixo da catedral, aqui foi a primeira, aqui funcionou a primeira loja maçônica da história de Joinville, tá? Esse prédio menor, que estava um pouco abaixo da catedral, ele veio a ser demolido em 1949, tá? E essa loja maçônica, ela funcionou, ela foi criada em 1855, ela veio a ser extinta em 1937 e ela funcionou nesse prédio menor, tá? Essa foto aqui que vocês estão vendo é de 1870, tá? Repetindo, essa foto é de 1870, tá? A próxima foto também é de 1870, também é uma foto da antiga Catedral de Joinville, tá? Esse aqui é o trecho inicial do que hoje é a Rua Dom Batista, tá? Repetindo, essa foto aqui é de 1870, tá? Nessa época,
1870, Joinville já havia sido emancipada de São Francisco, tá? Aí, para quem não sabe, Joinville foi desmembrada de São Francisco em 13 de janeiro de 1869. Então, como um município, Joinville é um dos municípios mais antigos de Santa Catarina, tá? Como município, tá? A próxima foto, tá? Só um instante, tá? Essa foto aqui ela é de 1866, tá? Não sei se alguém já reconheceu, mas aqui existe uma casa, né? Que aparece logo em primeiro plano, tá? Essa foto ela foi batida do que hoje é o cemitério dos imigrantes, né? E essa casa que aparece na foto é o atual Museu de Arte de Joinville, tá? Então isso aqui é um trecho do que hoje é a rua da atual rua 15 de novembro, né? Na época, que hoje é a rua 15 de novembro, ela era conhecida como Schweizer Straße, ou seja, Rua dos Suíços. Então, como o próprio nome já indicava, nessa região aqui, tá, os imigrantes suíços eles se concentraram, tá? Então, durante um certo tempo, a comunidade suíça de Joinville se concentrou nessa região, tá? Na época em que essa foto foi batida, essa casa, né, o que hoje é um museu de arte, era a residência do Otto Kardeffel, tá? Então, repetindo, essa foto aqui é de 1866, tá? Por fim, tá, a última foto, né, que também será a última foto de 2025, né, será essa foto aqui, tá? Na verdade, eu já mostrei ela para vocês em uma ocasião, né? Essa foto aqui ela é de 1870 e nesse local onde aparecem essas embarcações aí que vocês estão vendo, tá? Aqui hoje existe o mercado público, tá? Então, não sei se alguém está reparando, né? Mas lá no fundo da foto, né? Bem lá no fundão aparece a Catedral de Joinville, tá? Repetindo, essa foto aqui é de 1870, tá? E nesse local, hoje, né, existe o mercado público, tá? Bom, mostradas as devidas fotos, né, indo para o que nos interessa, né? Bom, como eu estava começando a dizer, né, no dia 20 de outubro de 1856, saiu de Hamburgo, tá? Um navio veleiro que tinha justamente o nome de Hamburg, tá? Esse navio Hamburg, né? Ele só chegou, né, no dia 16 de dezembro de 1856, né? Então, como era mais do que comum naquela época, as viagens elas levavam ali em torno entre 2 e 3 meses, né? Geralmente eram 2 meses, tá? Os navios que faziam esse percurso entre Hamburgo e São Francisco, tá? Um fato curioso, tá? É que esse navio, o Hamburg, ele não atracou em São Francisco, ele atracou nas proximidades, ali bem próximo da Ilha do Mel, tá? E daí, das proximidades da Ilha do Mel, embarcações menores, esses imigrantes, eles acabaram se dirigindo à então colônia Dona Francisca, tá? Lá em Hamburgo, né, quando esse navio ele partiu lá de Hamburgo, a princípio eram 178 pessoas, tá? Infelizmente, durante esses 2 meses de viagem, 17 dessas 178 pessoas acabaram indo a óbito. A maioria desses 17 óbitos foram crianças, né, que infelizmente acabaram falecendo durante essa viagem, tá? Só para variar, praticamente todas essas pessoas eram procedentes de regiões, né, ou países que hoje equivalem à Alemanha, né? Então eles eram da Saxônia, eram da Prússia, eram da própria cidade de Hamburgo, né? Só esclarecendo que lá em 1856 Hamburgo era um país independente, era a República de Hamburgo, tá? E de Holstein, né? Holstein, naquela época, 1856, era uma região que ainda pertencia à Dinamarca, né? E dos não, entre aspas, alemães, tá? A maioria, tá? Havia um número bem expressivo, que eram 38 pessoas, tá? Essas 38 pessoas eram procedentes da Suíça, tá? E aqui, tá? Em relação à profissão dessas 161 pessoas que acabaram chegando a Joinville, né? Praticamente todas essas 161 pessoas que conseguiram chegar, então, colônia Dona Francisca, ou elas eram agricultores, né, ou eram operários, tá?
Tanto, né, que dessas 161 pessoas, apenas 2 delas acabaram viajando na primeira classe, tá? E quem foram esses 2 abonados, né, esses 2 privilegiados, né, que viajaram na primeira classe? Foram o Sicórios, tá? Que era comerciante, tinha 26 anos, e era da Saxônia, do então Reino da Saxônia. Ele era procedente de uma cidade chamada Grima, Grima com 2 M's, tá? E ele era luterano, né? E o outro abonado, né, o outro privilegiado que viajou em primeira classe, tá? Foi o Gottlieb Huppeland, tá? O nosso amigo Huppeland, popularmente conhecido como Huhu, ele era procedente de Berlim, né? Na época, Berlim era a capital da Prússia, do então Reino da Prússia, né? Só lembrando que a Alemanha não existia, tá? A Alemanha só veio a existir a partir de 1871, tá? Vocês devem ter... Bom, para o cara ter viajado na primeira classe, então o cara era um comerciante, o cara era um economista, era um administrador, enfim, era uma pessoa que tinha a abonada, né? Curiosamente, né, pelo menos aqui na lista dos passageiros do navio, né, consta que o nosso amigo Huhu, né, o Gottlieb Huppeland, ele era marinheiro. Sim, o cara era marinheiro, tá? Eu disse ainda há pouco que ele era de Berlim, tá? Como é mais do que sabido, Berlim é uma cidade interiorana, ela está a quilômetros de distância do mar. Um marinheiro de Berlim é uma coisa até bem inusitada, né? Na época, o marinheiro ganhava bem. Bom, aí fica a pergunta, né? Mas o fato é que ele viajou na primeira classe, tá? Bom, nenhum desses imigrantes teve um grande destaque, se tornou uma figura de relevo, vamos dizer assim, na história de Joinville. Como eu disse ainda há pouco, eram pessoas de uma condição social bastante humilde, né? Tanto como, repetindo, só 2 delas é que viajaram na primeira classe, né? Só que, em relação à nacionalidade, né, eu tinha dito que a maioria deles ou eram, entre aspas, alemães ou eram suíços, tá? E aqui é que começa, né, entra a parte inusitada da coisa, tá? 5 desses 161 imigrantes, né, que acabaram chegando a Joinville, 5 deles eram italianos. Só lembrando que na época, 1856, a Itália ainda não existia, tá? Só explicando rapidamente, tá? A Itália, ela só surgiu como um país em 1861. Então, como país, a Itália, pasmem, ela é mais nova até do que o Brasil, tá? Mas voltando, quem eram esses 5 italianos, né? Esses 5 italiani? Esses 5 italiani eram os seguintes, tá? Eram o Lucas Camitiani, né? O Lucas, ele tinha 24 anos, era agricultor. O Luiz Carotto, que tinha 25 anos, também era agricultor, tá? E os demais italianos, entre aspas, tá? Que vieram por esse navio, né? Eram o Benedetti Rebani, que tinha 18 anos, o Giuseppe Rebore, que tinha 24 anos, e o Lázare Rebore, que era irmão do José, né? E que tinha 24 anos, tá? O Giuseppe tinha 25 anos, tá? Todos esses 5, entre aspas, italianos, né? Eles eram agricultores, obviamente eles eram católicos, e eles eram procedentes de Gênova, né? Gênova, que é uma cidade portuária bem conhecida, né? E que durante a Idade Média chegou a ser uma das cidades mais importantes da Europa, né? Durante muito tempo, Gênova, exemplo de Hamburgo, também foi um país independente, né? Foi uma república, a República de Gênova, né? Mas vocês devem estar perguntando, esses caras, né? Esses 5 italiani, eles realmente se radicaram em Joinville, eles deixaram descendência aqui em Joinville, eles acabaram prosperando aqui, acabaram indo embora, ficaram pouco tempo aqui. Infelizmente, essas informações que eu passei a vocês, profissão, idade, religião, a nacionalidade, são as únicas informações que constam a respeito desses 5 rapazes, né? Então, essas perguntas que eu acabei de fazer
talvez elas jamais venham a ser respondidas, né? Mas o fato é que lá em 1856, tá? Portanto, há praticamente 170 anos atrás, já havia registros de italianos em Joinville, tá? Então, é um assunto que carece de um estudo mais aprofundado, infelizmente, né? Pelo que eu sei, não há um estudo mais aprofundado a respeito da presença de italianos em Joinville, né? E o que resta, né, o pouco que existe, são informações como essas que eu passei a vocês, né? Imigrantes isolados que chegaram ainda no século XIX em Joinville e que não se sabe mais nada a respeito deles, né? Ah, sim, e ainda tem mais, tá? Tem mais um fato curioso, tá? Além desses 5 italianos, tá? Entre aspas, também havia 7 franceses nessa leva que chegou em dezembro de 1856. E quem eram esses franceses, né? Esses gauleuses, né? Eram a Marie Ster, tá? A Marie, ela era solteira e tinha 28 anos de idade, e ela era procedente de Le Havre. Le Havre é uma cidade portuária ali na região do Canal da Mancha, na região do Canal da Mancha, né? No norte da França, tá? E os demais franceses, tá? Eram 2 irmãos, que eram os Meyer, sim. Os caras eram franceses, mas os sobrenomes deles era Meyer, tá? Eles também eram procedentes da cidade de Le Havre, tá? Eram o João, né? O Jean tinha 33 anos de idade, era agricultor, e o irmão dele era um ano mais velho do que ele, né? Que era o Nicolau. Nicolau também era agricultor, tá? E os dois também eram católicos. E também havia uma família, tá? Essa família de franceses também era procedente de Le Havre, tá? Que era os Ostoncé. O Prospe Ostoncé tinha 37 anos, era ferreiro. A esposa dele, a Sophie, tinha 32 anos e infelizmente veio a óbito durante a viagem, portanto ela não chegou a Joinville, né? Obviamente, tá? Esse casal, o Prospe e a Sophie, eles tinham 2 filhos, tá? Que eram o Jean, que tinha 4 anos de idade, e a Rosalie, que tinha 7 anos, tá? Eles, a exemplo dos demais franceses, que eu acabei de citar, essa família, os Ostoncé, era uma família de católicos, tá? Então, a exemplo dos italianos, tá? Essas informações a respeito na verdade, não são 7, já que a Sophie faleceu, né? Eram 6 imigrantes, tá? Essas informações que eu passei a vocês são as únicas, né? Infelizmente, que existem a respeito desses franceses, né? Então, eu encerro 2025 com essas 2 curiosidades, né? Esses 5 italianos, né? E esses 7 franceses que chegaram lá em 1856, né? Então, Joinville não foi feita apenas de alemães, tá? De alemães e de suíços. Ela também foi feita de escandinavos, né? De suecos, noruegueses, franceses, italianos, né? Enfim, dinamarqueses, né? Joinville sempre foi uma cidade multicultural, né? Felizmente, né? Então, mais uma vez, né, eu agradeço pelo carinho, pela atenção de vocês, né? Durante a semana o canal ganhou mais 2 inscritos, mas infelizmente o YouTube não especificou, não revelou quem foram esses 2 novos inscritos, né? Eu agradeço muito a vocês, né? Se não fosse vocês, este canalzinho aqui não existiria, né? Eu encerro, tá, 2025, né, além de, obviamente, desejar um feliz ano novo a todos vocês, tá, com um aviso, tá? No sábado que vem, dia 3 de janeiro, não haverá vídeos aqui no canal, tá? Então, após essa brevíssima, né, essa curtíssima folga, eu voltarei no dia 10 de janeiro. Então, repetindo, no dia 3 de janeiro não tem vídeo e o canal ele retorna no dia 10 de janeiro, tá? E para quem é fã do meu blog, tá? Na última quinta-feira, dia 25 de dezembro, eu publiquei um texto inédito, tá? E o título desse texto, tá? É A Eterna Namorada. Se você aí do outro lado quer saber quem é a tal da namorada, então acesse o meu blog, tá? Já vou avisando que o negócio lá é pesado, tá? Então, tem muito palavrão, tem muita coisa ali que não é muito recomendável, principalmente para quem é mulher, tá? E para quem é criança, obviamente, tá? Então, vou ficando por aqui e, como sempre e tradicionalmente, fui! E até 2026.